Olá, pessoal. Vamos começar nossa live. Já são 7 horas, estamos em ponto para começar. Hoje a gente vai apresentar um trabalho que a gente fez no formato de uma cartilha que chama Habilidades Sociais para Melhores Relações Interpessoais durante o enfrentamento do Covid-19. Antes da gente apresentar esse material, eu quero agradecer as instituições que a gente representa aqui. Eu mesmo represento a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Salgado de Oliveira. E os demais autores, nós somos um grupo da Universidade Salgado de Oliveira e da Universidade de São Francisco. Nós somos 8 autores dessa cartilha, desse material que a gente vai apresentar, e só 4 de nós estão aqui hoje, né? Os que estão aqui hoje sou eu, Adriana Benevides, Francine Queluz, da São Francisco, o Almir Brito, da Salgado de Oliveira, e o Vinícius Mendes, da Salgado de Oliveira. Não estão presentes, mas participaram da confecção desse material, a professora Cássia Santos, da Universidade de São Francisco, a Yumi Rocha, Zeimara Santos e Fátima Maia, da Universidade Salgado de Oliveira. Quero agradecer a todos pela colaboração na confecção desse material e eu espero que ele possa ajudar a todos a ter melhores habilidades sociais, melhores relações interpessoais durante a pandemia e em situações fora de pandemia também, né? Bom, eu quero agradecer a CAPES e ao CNPq pelo financiamento das nossas atividades, né? E começar falando com vocês um pouquinho sobre o roteiro de apresentação da gente, mas inicialmente sobre o que são habilidades sociais, né? Então, habilidades sociais são comportamentos que podem potencialmente contribuir para proporcionar resultados favoráveis na interação. Então, toda vez que a gente fala de habilidades sociais, a gente está falando de comportamentos interativos, né? E ela traz benefícios não só para o sujeito, mas como para o grupo, para os outros que estão envolvidos nessa relação, né? Elas ajudam a nos relacionar de forma adequada, trazendo benefícios para todos os envolvidos nessa relação, contribuindo dessa forma para a competência social. O que é competência social, então, por sua vez? É aquilo que a gente pode avaliar do nosso próprio desempenho. Então, a gente pode julgar que a gente tem habilidades sociais, mas na hora do desempenho, a gente não colocar em jogo as nossas habilidades sociais. E com isso, a gente não tem uma boa competência social. Então, a competência social, ela tem um sentido avaliativo, né? O quanto a gente executou bem o nosso desempenho em termos de realização de objetivos, de aprovação social e melhora ou manutenção da relação que está sendo estabelecida ali, né? E o desempenho, obviamente, é o comportamento efetivo. Então, a gente vai falar de habilidades sociais aqui o tempo todo. Essas habilidades sociais, elas são divididas em classes. A gente vai falar de algumas dessas classes, as classes de civilidade, comunicação, assertividade, empatia, resolução de problemas, autocontrole da expressividade emocional e habilidades sociais para o trabalho, né? Cada uma dessas classes, um de nós vai falar. Então, a gente vai falar inicialmente com o Almir, como podemos conviver juntos, como a gente pode fazer isso, que é pertinente à classe da civilidade, com a Francine, como manter a comunicação nesse período de isolamento, relativo, obviamente, às habilidades sociais de comunicação. Temos o direito de nos expressar, mas não de qualquer maneira, né? Como a gente pode fazer isso usando assertividade com o Almir. É importante entender e nos colocar no lugar dos outros, quando a gente vai falar de empatia, com o Vinícius. Como resolver problemas em situação de confinamento. Então, todas essas classes estão relacionadas a essa situação especial da pandemia, né? Da situação de isolamento social, mas elas também servem para outros contextos normais, né? Então, resolver problemas com o Almir, né? Como resolver nossos problemas. Como controlar minhas emoções em tempos de coronavírus, que é relativo a autocontrole da expressividade emocional. Quem vai falar sobre isso é a Francine. E, por último, as relações interpessoais em home office com o Vinícius. No final, eu vou interagir com todo mundo quando eles estiverem falando, e no final vou tentar fazer uma conclusão de tudo que foi dito aqui. Ao final de cada bloco, a gente para, se tiver perguntas aqui no chat, a gente faz um resumo dessas perguntas e a gente tenta responder. Se não houver perguntas, a gente vai continuando e dá umas paradinhas ao longo
da apresentação para responder o que vocês perguntarem aqui, tá bem? Bom, a gente vai, como eu tinha dito, falar especialmente desse momento que a gente está vivendo da pandemia, em que todas as nossas atividades voltam para dentro de casa, a gente tem que fazer tarefas domésticas, cuidar dos filhos, compartilhar muitas vezes os nossos computadores, os nossos encontros interpessoais são mais frequentes, e isso tudo a gente tem que saber como lidar, porque isso tudo é muito novo para todos nós, né? Bom, gente, então vou passar a palavra inicialmente para o Almir, que vai começar a falar sobre habilidades sociais e civilidade, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Por favor, né? Então, essas habilidades de civilidade, elas são aquelas que nos ajudam a interagir com as pessoas ao nosso redor, né? A estarmos diante dessas pessoas, junto das regras, né, que regem um convívio social. Então, desde o momento ali de socialização, geralmente na escola, a gente precisa aprender, né? Aprender a viver e viver bem em sociedade. Então, a gente vê muitas crianças, né, educadas, que sabem utilizar palavras de civilidade, e muitas vezes os adultos que deveriam ser mais capazes de vivenciar essas relações não conseguem tanto, né? Muitas vezes abalados emocionalmente, acabam perdendo o controle, ou até mesmo esquecem, né, de que existem algumas normas ou alguns comportamentos que podem favorecer as relações. Então, as pessoas com as habilidades de civilidade, elas conseguem seguir algumas regras básicas falar de sobrevivência, de convivência, né? E geralmente essas regras, elas sofrem algumas alterações de cultura para cultura, né? Mas, no geral, a gente tem um apanhado de regras básicas, né? Ser cordial, ser educado, né? Ser gentil, isso tudo favorece a nossa interação. Então, na situação de que estamos vivendo, né, tão nova, cheia de desafios e restrições, a gente precisa mais do que nunca estabelecer um desempenho que seja adequado, né, onde a comunicação seja bem estabelecida, onde a gente possa ser cortês, onde a gente possa saber agradecer, saber compreender, né, a realidade que a gente está vivendo. Então, usar palavras de agradecimento, como obrigado, pedir desculpas o quanto for preciso, utilizar o por favor, utilizar o com licença, né? E muitas vezes ficando em casa, né, ou justamente com as pessoas de casa, que talvez a gente tenha uma liberdade maior de não usar a civilidade, né? Como se dentro da nossa casa a gente retirasse as nossas máscaras, né? Retirasse ali aquela roupa mais formal que nos compõe e a gente acaba deixando de agradecer, deixando de usar o da licença, né? Em situações mais formais, a gente fica mais atento. Então, é muito importante que nesse momento de maior convivência familiar, a gente tenha uma atenção redobrada na utilização das expressões de civilidade, né? A gente não se acostume tanto em casa, até para que o relacionamento fique mais agradável, né? Acho que poucos de nós talvez estivesse acostumados a ficar tanto tempo em casa e convivendo com a mesma pessoa, né? Diferente do tempo que a gente saía para trabalhar, saía para estudar, né? E conseguia ver menos os nossos familiares e assim ter menos oportunidades de atrito ou de conflito. Então, relembrar desses termos de civilidade é muito importante nesse momento. E, claro, né, tanto em casa e também na rua, né? Às vezes eu preciso ir à rua para ir ao mercado ou comprar algum outro elemento essencial, e a gente vê, né,
funcionários dos estabelecimentos estressados, o público estressado, às vezes tem que ficar numa fila. Esses dias eu vi uma briga entre um funcionário de um estabelecimento e uma pessoa que estava, um consumidor, né? Parece que o termômetro de medir a temperatura corporal estava com defeito, só estava medido 32, só que o funcionário estava ali como se cumprindo, né, aquele protocolo, ainda que não tivesse nenhum efeito. Então, uma consumidora, ela viu que o objeto estava danificado, não estava medindo, e começou a questioná-lo, e dali saiu uma discussão onde ambos não se respeitaram, né? Então, o momento que pede que a gente seja cada vez mais tenha um autocontrole, né, e saiba utilizar as palavras adequadas para lidar com as situações difíceis. Mesma coisa quando a gente recebe entregadores de domicílio, né, produtos que a gente compra por delivery, e aquela pessoa está ali trabalhando, né? Inclusive ontem a gente teve no Brasil um movimento de greve desses entregadores, né, por busca de condições de trabalho mais favoráveis. Então, saber agradecer, né, hoje em dia até mesmo os aplicativos oferecem a possibilidade da gente dar uma gorjeta para esse entregador, que às vezes trabalha o dia inteiro, sem nem conseguir se alimentar. Agradecer, ser cordial, ser mais tolerante diante de uma demora ou outra, né? Ter respeito por aquela pessoa que está nesse momento tão delicado nos servindo, né? Fazendo um bem para nós. Então, assim, inclusive, além dessas situações, a própria civilidade nas nossas relações digitais, né? Que para algumas pessoas pode ficar até mesmo um pouco incômodo, né? Se a gente pensar em aplicativos como o WhatsApp, onde a gente está inserido em grupos, onde as pessoas não param de falar, não param de nos requisitar. Então, ser cordial também naqueles ambientes, né? Saber cumprimentar, saber agradecer, saber se despedir, né? Entender que do outro lado tem alguém que pode estar na sua casa vivendo uma situação delicada ou um momento de estresse, né, um momento difícil. Às vezes uma palavra que a gente expressa pode fazer a diferença para aquela pessoa, né? Então, recapitulando aqui, para finalizar sobre as habilidades de civilidade, a gente informa no nosso material 7 dicas, né, para que a gente possa viver bem as habilidades de civilidade, né? Então, saber manter a distância das outras pessoas nas filas, né, caso a gente esteja em algum estabelecimento como supermercado ou banco, esperar a vez para falar dentro de casa, saber fazer perguntas, agradecer os familiares que nos servem ou que nos auxiliam de alguma maneira, a esposa agradecer o marido agradecer a esposa, os pais agradecerem aos filhos e vice-versa, né? Saber agradecer, inclusive, nessa questão da educação dos filhos, os profissionais de educação, que também estão se reinventando. Ontem teve uma polêmica com uma atriz famosa que expôs a professora da filha nas redes sociais por um conflito que eles tiveram dentro de um grupo. Depois ela apagou aquele post, né, que a professora tinha se referido às mães do grupo, pedindo uma tarefa para as mães do grupo, e a atriz não aceitou que ela não se referiu aos pais, né, como se o trabalho ficasse só para a mãe. Depois da atriz ter postado a sua resposta nas redes sociais, ela voltou atrás e pediu desculpas, disse que deveria ter sido mais cortês com essa professora e ter falado diretamente com ela nos aplicativos, ali por meio do aplicativo. Então, são pequenas coisas que, se a gente não observa, pode se tornar um grande conflito ou causar um grande dano no outro, no nosso familiar ou na pessoa que está ali trabalhando no serviço que a gente frequenta. Saber agradecer o atendimento, né, por onde a gente passa, nos estabelecimentos, ter mais paciência com algumas situações. Às vezes você tem que ir no consultório médico, você tem que ficar esperando do lado de fora, em pé, porque o prédio
não tem ali um espaço para os pacientes ficarem, né? Enfim, tantas situações adversas e a gente ser mais paciente, às vezes com um porteiro, né, que não tem culpa de nada do que está acontecendo. Bem, civilidade, então, é isso, né? A gente sempre ter um bom senso, né, diante das nossas relações, diante das pessoas com quem a gente está interagindo, e saber valorizá-las, agradecer, saber nos desculpar quando necessário, quando avançamos em algum tipo de excesso. Bem, é isso. Então, já tem uma perguntinha. Antes de eu fazer falar em voz alta a perguntinha que já fizeram, só lembrar que civilidade, às vezes a gente acha que as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, têm obrigação de fazer aquilo, e a gente acha que, sendo obrigado, as pessoas não precisam ser agradecidas, né? A gente não precisa dizer obrigada, nem por favor, a gente simplesmente acha que a pessoa está trabalhando, é obrigação dela fazer aquele serviço, e a gente esquece, né, de o quanto isso pode melhorar a relação que a gente está tendo, o atendimento que a gente está tendo, o objetivo que a gente quer atingir ali. Bom, a pergunta a pessoa que não usa máscara em locais públicos seria falta de civilidade? Com certeza, né? Civilidade, ela sempre vai estar, vai consistir numa atitude que vai favorecer o outro, né? Então, se eu não utilizo ali as medidas de segurança para que todos fiquem, tenham a sua saúde garantida, né? Eu estou quase que, ou a gente pode considerar assim, realizando uma agressão, né, ao outro. Uma coisa é aquilo que a gente faz em relação a nós mesmos, né? Se a gente se cuida ou se a gente não se cuida. Mas a partir do momento onde o cuidado comigo envolve a garantia da saúde do outro, eu preciso me responsabilizar e agir conforme o que é pedido, o que é necessário, né? Mesmo, outro dia eu estava vendo essa comparação com a questão das vacinas, né? Hoje em dia tem um movimento no país e no mundo que vai contra a vacinação. E aí uma pessoa estava dizendo que a vacinação não diz respeito a um cuidado pessoal, né? Diz respeito a um acordo coletivo com toda a população. Né? A mesma coisa é quando a gente estabelece medidas de segurança para proteger a todos. E é claro que, assim, isso eu acho que é uma realidade que a gente vai falar muito aqui, né? Porque hoje, pelo menos, porque os conflitos, eles justamente surgem a partir de um direito que não é garantido. O problema é que nem sempre a gente tem a habilidade social adequada para se apresentar de uma forma assertiva ou de buscar a justiça de uma maneira adequada. A gente acaba usando a violência, né? A gente teve até um vídeo, né, uns meses passados, onde uma pessoa se recusa a usar máscara, né, numa farmácia, e parece que tem uma briga entre os clientes da farmácia. Então, assim, quando algo foge até do nosso controle, cabe a gente também tomar medidas que nos protejam, como no caso até chamar a própria polícia, né, para que o nosso direito seja garantido, direito no caso de proteção, né. Isso. Colocaram aqui, pode ser também falta de empatia. Eu vou deixar para o pessoal, para o Vinícius, depois que vai falar sobre empatia, retomar isso, tá bem? Vamos passar para a Francine, falar um pouquinho de comunicação. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Francine, eu sou psicóloga, sou mestre e doutora pela Universidade Federal de São Carlos, e agora estou fazendo pós-doutorado na Universidade de São Francisco, né? Continuo trabalhando o tema de habilidades sociais, então achei bem pertinente essa ideia da professora Adriana com a professora Cássia de fazer essa cartilha, enfim, fiquei bem feliz também de poder participar desse projeto. Pensando nessa questão, né, que vocês foram discutindo até um pouquinho a questão da civilidade, eu já entro na questão da comunicação, isso é algo que eu lembrei
agora aqui também, né? A questão de espalhar fake news, né? Então, assim, é algo que não contribui, é uma falta de habilidade de civilidade, porque você não confere uma informação, repassa para o outro muitas vezes alguma coisa que não é verdade, e aquilo toma uma proporção cada vez maior e pode, de certa forma, prejudicar a sociedade de uma forma geral. Então, fiquei pensando nisso enquanto vocês estavam discutindo, e eu acho que como a gente está num momento de pandemia, que todo mundo está muito ligado, assim, nas redes sociais, é interessante também, até pensando nas nossas habilidades de civilidade, se certificar das informações que a gente vai repassar para o outro, né? Porque é uma coisa que não são todos que fazem, e seria importante que fosse feito. Agora, vindo para as habilidades de comunicação, e eu acho que é importante a gente lembrar também que as habilidades sociais, elas andam juntas, então não tem como a gente falar de uma sem falar da outra, então muitas das coisas que o Almir falou, pode ser que eu retome um pouco, Vinícius, a professora Adriana, então para a gente ver que todas estão de mãos dadas, né, então não tem como a gente ter habilidades de comunicação e não ter de civilidade, então no momento que eu agradeço alguém, eu estou me comunicando, então já entrando na questão das habilidades de comunicação, né? Então, o que seria comunicação, né? O que seria essa habilidade? É conseguir dizer para o outro aquilo que a gente está sentindo, gostaria de expressar, enfim. E não somente dizer de forma falada. Então, muitas vezes a gente se comunica de uma forma verbal, então falando o que a gente pensa, mas de forma não verbal também. Então, e aí eu vejo que, às vezes, quando a gente entrando até na questão da intimidade, né, que a gente está com as pessoas em casa, a não verbal, ela vem com muito mais frequência. Então, aquele olhar de aprovação ou de desaprovação, um jeito de expressar, né, o corporal, então, chegar mais próximo, por exemplo, tem alguém na fila que está pegando invadindo aquele 1,5 m, 2 metros, eu já vou para trás, para mostrar que não estou de acordo com aquilo, você está invadindo o meu espaço. Então, isso também é uma forma de comunicar para o outro. Eu posso olhar para ele e falar, epa, olha, estou dando um passo para trás porque você está invadindo. E entra também na habilidade de civilidade, porque eu estou mostrando para o outro. Então, por isso que eu falo que elas andam juntas, né? Que elas estão sempre de mão dadas e não tem como a gente ser socialmente competentes se não tentarmos, né? Porque ter as habilidades sociais bem desenvolvidas é uma questão da gente, é um esforço também que a gente faz, né? Muitas vezes tentar entender a situação e se comportar da melhor maneira possível dentro de determinada situação. Então, a gente vê isso, que as habilidades de comunicação, elas podem ser verbais e não verbais. Então, você diz o que você pensa ou você expressa de outra forma, normalmente de uma forma corporal, vamos dizer assim, né? Não sei se vocês conhecem, até dentro da psicologia, tem aquele livro super famoso, O Corpo Fala. Acho que todo mundo já deve, em algum momento, ter tido contato, que ele vai ilustrando, né, essas situações de como a comunicação não verbal também é importante, de que forma a gente expressa, enfim, né? E aí, pensando nessas habilidades, o que a gente pode fazer no momento de pandemia, né? Estamos aqui, muitas pessoas em casa, outras trabalhando, então quem tem que sair para trabalhar vai ter que sair, não tem muito o que a gente fazer, né? Enfim, e aí o que a gente pode tentar fazer nesse momento e até desenvolver, né? É uma forma de tentar se comunicar de forma adequada. Então, realmente expressar o que você está sentindo. Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes, e ainda na cultura que a gente está, se comunicar ou falar o que pensa para o outro, e aí já estou entrando um pouquinho na assertividade, mas enfim, por isso que eu falo que todas elas estão relacionadas, é difícil, às vezes a gente é punido, é taxado como quem fala demais, quer impor a sua opinião para o outro, mas como a gente está nessa convivência aí, tanto com a família quanto com as outras pessoas no trabalho, é importante ter certeza de expressar aquilo que você está sentindo mesmo, e não ficar guardando tanto nos comportamentos que podem estar incomodando,
no dia a dia, mas também nas coisas que são legais. Então, a gente viu que o outro fez um esforço para melhorar a convivência, olha, eu vou comunicar isso ao outro. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando também agora, que isso eu não sei se a gente chegou a colocar na cartilha, mas enfim, as coisas vão surgindo, né, quando a gente vai apresentando, a questão da importância da comunicação não verbal no dia a dia, principalmente para o trabalho. Então, muitas pessoas, eu acho que a gente que está nessa área de docência, está trabalhando online, e aí a gente não consegue ver se os alunos estão entendendo o que a gente está falando, se as pessoas que trabalham com a gente, não só no contexto de docência, né, mas de trabalhos em geral, né, nessas reuniões, se as pessoas estão entendendo, né, o que a gente de fato quer dizer. Então, nesse momento, a gente vê que há um menor número, né, de comportamento não verbal. Porque, por exemplo, quando a gente está na aula dando aula, os alunos vão entendendo, a gente vai ver, eles vão fazendo assim com a cabeça, ou faz uma cara assim se não entendeu, e nós vamos revendo as estratégias. E num momento agora, eu só vejo, assim, letras ou carinhas, mas como é em vídeo, muitas vezes a gente desliga para favorecer a conexão. Então, por isso que é importante, tanto em casa quanto nesses momentos de trabalho, a gente tentar deixar claro da melhor forma possível o que a gente pretende falar. Então, já contando que não há mais esse não verbal, que isso é uma limitação do momento. Então, vamos tentar estruturar bem as frases. Então, não só respostas, por exemplo, sim ou não. É sim, por quê? Aí continua. Então, aquela questão de explicar nos mínimos detalhes, né? Vamos fazer tentar fazer um trabalho maior de comunicação para que a comunicação seja efetiva, pensando que não há, principalmente no ambiente de trabalho, para quem está na questão virtual agora, que há um empobrecimento mesmo. Nessa semana eu dou aula com a professora Ana Paula e com a professora Cássia, né, para pós. E aí a gente sempre dá aula e depois faz uma reunião. E a gente brincou, a gente não tem mais os 5 minutinhos do café até a aula para ir discutindo as coisas que a gente já chega direto para a aula mesmo, enfim. Então, assim, algumas coisas a gente acaba perdendo. Então, é importante a gente tentar se comunicar, né, de forma adequada com a família, mostrar, né, o que está sendo legal. Então, às vezes a gente foca, não, vamos nos comunicar para resolver os problemas. E aí, essa questão de falar o que está sendo legal, vem outros tópicos a seguir também, né? Mas, assim, e também, quando tem os problemas, tentar resolver. Porque aquela coisa, eu não vou falar para não gerar briga, não gerar discussão. Mas aí a gente vai guardando, e algo que poderia ser pequeno, ser resolvido em um momento. Então, por exemplo, quem cozinha? Hoje, quem cozinha amanhã, quem cozinha não lava louça, coisas práticas da vida diária para que a família não fique sobrecarregada. Então, tentar se comunicar para organizar. No trabalho também, bom, o que é esperado em determinada situação? A gente tem 5 tarefas. Quem vai fazer a tarefa 1, a tarefa 2, e o que é esperado para aquela tarefa? Então, assim, eu acho que é um momento que a gente tem que desenvolver muito nessas habilidades de comunicação. E é aquilo, escrever ou falar nos mínimos detalhes, porque quando a gente está na sala do outro, assim, do lado, às vezes você chama, olha, fiquei com uma dúvida. Mas agora isso não é tão fácil, assim, né? A gente tem que enfim, nem sempre está disponível em um momento que alguma pessoa tô lá escrevendo o texto, a outra pessoa não está ali para me ajudar. Então, vou ter que mandar, demora para responder, às vezes não vê o WhatsApp, não vê. Então, assim, vamos tentar nos comunicarmos mesmo de forma escrita, de forma verbal. E eu acho que, além disso, né, pensando em dicas, assim, que a gente pode fazer, tentar manter a comunicação com outras pessoas que estão longe, enfim, tentar dizer mesmo o que pensa, ou pensar, conversar juntos, né, construir diante da comunicação formas de melhorar o convívio em todos os aspectos. E junto com isso vem a questão da expressão de sentimentos positivos, que eu acho que para mim, é uma das habilidades sociais mais caras que tem, né? Porque quando a gente consegue expressar de forma positiva para o outro, a gente traz ele para próximo da gente. A gente, de fato, melhora as relações interpessoais. Enfim, óbvio que tem que ser algo genuíno, né? Se for uma coisa assim, não genuína, não conta, porque as pessoas percebem. Mas, enfim, é tentar
fazer isso de uma forma agradável, enfim. Eu acho que seria mais isso que a gente tentou mostrar na cartilha, enfim, a questão de tentar conversar sobre as questões para resolver em conjunto com o outro, né, de maneira mais adequada. Isso aí. É só enfatizar uma coisa que a Cristine falou muito bem, muito propriamente, mas, assim, não esperar que, às vezes, a pessoa entenda alguma coisa que você acha sem se comunicar com ela, né? Às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre um determinado assunto e acha que só pelaquela carinha que a gente está fazendo, o outro já entendeu o que você quer dizer. Isso não, nem sempre, aliás, na maioria das vezes não é verdade, né? Então, se a gente não se comunica, às vezes a gente, como a Francine falou, a gente pode ter muitos problemas e o quanto a falta de comunicação pode trazer prejuízos para a gente, né? Então, era só para enfatizar isso, mas já passando. Fiquei pensando agora nessas taxas de divórcio, né, que estão subindo, né? Quanto, de fato, as pessoas não conheciam o outro ou não conseguem se comunicar para organizar a vida, e que coisas que seriam fáceis e se tornam algo muito maior. Exatamente. E aí, eu tô com a impressão que dia mais dia, principalmente no mundo dos famosos, está tendo divórcio. Eu tô sempre pensando nessas questões, né, de o quanto as pessoas estão convivendo e não conseguindo conviver, né, juntos. Isso. E assim, como a gente tem todo mundo tem uma vida muito tarefada, cheia de coisas, a gente fica cansado, no final do dia não quer mais comunicar nada, né, quer sentar na frente da televisão e terminar o dia, mas assim, enfatizar muito a importância de se comunicar de fato, para a gente evitar problema, inclusive os divórcios, em muitas situações isso poderia acontecer de fato, né? Vamos passando, então, Almir vai falar sobre assertividade um pouquinho. Assertividade. Pegando o gancho, né, da comunicação, porque a assertividade envolve essa habilidade, né, de poder... A comunicação pede, né, uma assertividade. E, às vezes, na minha prática clínica, né, nesse momento, vejo quanto que muitos conflitos, principalmente entre as famílias, são gerados pela dificuldade de falar, né, de comunicar o que precisa, o que sente, a ajuda que necessita, ou a mudança que tem que acontecer, né? E a gente vê, muitas vezes também, em alguns casais, uma das partes um pouco até cansada, porque quando uma pessoa até tem essa habilidade de se comunicar, mas a outra não tem tanto. Então, ao iniciar uma conversa, a conversa não vai para frente, ou a outra pessoa não avança, não acha importante, né? Causando muita insatisfação. Então, poder se comunicar para evitar muitos problemas e muitos conflitos, né? E muitos dos enfrentamentos diante de uma situação difícil que a gente vive vai precisar ser resolvido pela fala, pela comunicação, né? A gente só consegue resolver problemas se comunicando de alguma maneira, né? E geralmente em situações mais complexas a gente precisa falar, né? Então, o que seria a assertividade? É a capacidade da gente expressar ou exercer os nossos direitos, né, expressar as nossas emoções de forma que a gente não fira o direito do outro, né, ou não agrida o outro, e nem se torna passivo, aceitando aquele problema, ao invés de tentar conciliar as necessidades de todos, né? Então, ser assertivo é poder se apresentar de maneira adequada, né? Sem ser agressivo e sem ser passivo, né? Porém, a assertividade ela vai pedir de nós um certo controle das nossas emoções, né? Porque diante da necessidade de falar, de se apresentar, a gente vai experimentar a maneira como aquela situação nos afeta ou como a gente se vê naquela situação, né? Então, algumas pessoas têm medo de expressar o que pensam ou o que precisam diante de um julgamento, né, daquele interlocutor, ou do medo de criar um conflito,
né? Então, muitas pessoas se retraem, né? E acabam assumindo uma postura mais branda, mais pacífica, onde o problema não é resolvido e no final vem a insatisfação, né? Ou então, diante de qualquer problema, a pessoa explode, né? Torna-se uma pessoa mais irascível, onde agride com as palavras, onde precisa fazer uso de ameaças para ter ali a sua necessidade atendida, né? Então, a assertividade é o tão difícil equilíbrio, né, entre as duas extremidades, não ser agressivo e nem ser submisso. E aí os relacionamentos eles vão sendo mais satisfatórios, né? As pessoas tendem a falar de assertividade usando o termo também sinceridade. Ah, não consigo ser sincera. Hoje atendi uma pessoa, uma jovem com problemas, né, de uma situação de grupo, né, e eu não consigo ser sincera, né, não consigo falar o que eu penso, né. Então, assim, a gente não precisa ser passivo e nem precisa ser impositivo, né. No final das contas, as duas partes precisam estar ganhando, né, precisam sair bem naquela situação. E a gente costuma dizer que na nossa cultura brasileira a assertividade ela não é tão experimentada assim, né? Os nossos direitos e deveres aqui eles não são tão esclarecidos, né? Vou trazer assim sempre um pouco das situações das pessoas que eu atendo, que eu acho que dá para exemplificar bem. Essa minha última paciente de hoje falava que queria morar no Japão, diante de uns problemas que ela vivencia hoje no trabalho. Ah, eu tenho que morar no Japão, porque lá no Japão as pessoas cumprem as regras, as pessoas sabem o que fazem, né? E aqui não, né? No Brasil a gente tem um pouco de uma cultura deixa as coisas acontecerem de qualquer maneira, os direitos vão sendo sobrepostos, né? Como eu falei, ontem eu presenciei uma briga entre um funcionário e uma cliente de uma loja, e que às vezes aquele profissional ali não é desenvolvido, né, pela empresa, né, para a aquisição dessas habilidades, o cliente também, né, também nem tanto, né, e quando a gente vai para outras culturas, né, para outros contextos, a gente nota uma diferença na maneira como um funcionário trata o cliente e vice-versa, né? Então, a assertividade ela é necessária para que a gente equilibre as nossas relações e não saia prejudicado e nem prejudique o outro diante de algum conflito, né? Conflitos são para ser resolvidos, não para serem aumentados ou potencializados. Assertividade está muito envolvida na nossa capacidade de dizer não para pedidos, né? Recusar pedidos, principalmente pedidos que se apresentam como abusivos. Então, pode ser difícil a pessoa exercer assertividade diante de uma relação familiar, entre pais e filhos, entre figuras de autoridade. Eu não posso dizer não para o meu pai, não posso dizer não para minha mãe, não posso dizer não para o meu chefe, né? Mas o não é um direito que todos nós temos, né? Já que nós nos consideramos seres livres. A gente pode dizer sim e pode dizer não. Então, a assertividade é importante nesse contexto de pedidos. No contexto da pandemia hoje, diante de riscos de contaminação e até mesmo da nossa sobrevivência, é importante que a gente seja assertivo, que a gente aprenda a pedir mudanças de algum comportamento, né, caso aquele comportamento esteja me colocando em risco, por exemplo, numa fila. Não sei vocês, mas eu sempre passo pela rua e vejo filas onde as pessoas estão grudadas umas nas outras, não respeitam aquele distanciamento mínimo. Então, se alguém chega atrás de você ou tá muito próximo, você ter a capacidade de pedir que aquela pessoa se afaste, né? Caso ela não tenha entendido por alguma sinalização não verbal, quando você precisa afirmar que aquela pessoa está cometendo um ato que vai colocar todos em risco, né? Eu, particularmente, tenho vontade de falar
para todo mundo que anda com a máscara no pescoço para colocar a sua máscara, né? As pessoas utilizam a máscara nessa parte do corpo, pescoço, ou então só tapando a boca. A vontade que dá é falar com todas elas. Aí, né, o que eu faço, pelo menos, é procurar me afastar e andar longe. Caso esteja no mesmo ambiente fechado, né, deveria pedir. Outro dia uma pessoa me relatava a dificuldade, né, de fazer isso no local de trabalho. Chegou no local de trabalho e todo mundo sem máscara, né, e ela se sentiu incomodada e as pessoas falavam, não, a gente está aqui dentro, né, não tem problema nenhum. Quando não, né? Hoje em dia, acredito que seja muito importante a gente ser assertivo com amigos ou familiares que às vezes querem nos visitar. Ah, eu vou ir na sua casa. E uma pessoa pode se sentir constrangida em dizer não para, né? Ah, não, né? Não vem aqui porque você não está cumprindo isolamento, você vai colocar a gente em risco, e acaba aceitando essa visita, acaba se expondo a um risco pela dificuldade de dizer um simples não, né? Que parece simples, mas a depender da experiência pessoal e da maneira que essas relações são construídas, fica quase impossível dizer não. Então, treinar a assertividade, superar esse medo, essa dificuldade de negar, de dizer não, é importante. Assertividade quando a gente precisa falar em público. Outro dia, foi a minha esposa que me relatou. Uma funcionária no banco subiu numa cadeira, precisou gritar dentro do banco para que as pessoas pudessem manter o afastamento necessário umas para as outras. E as pessoas na própria fila zombavam da mulher, conversavam umas com as outras, zombando. A mulher ameaçava dizer que o banco iria fechar, caso as pessoas não cumprissem as medidas. E as pessoas na fila como se não estivessem nem aí. Então, para quem está diante dessa posição, né, desse papel de ter que fazer pedidos para que regras sejam cumpridas, pode ser um pouco complicado. Então, como, de uma maneira mais prática, afirmar a nossa assertividade, né? Diante de pedidos de mudança, a gente pode falar que aquele comportamento que precisa ser mudado está nos incomodando, por exemplo, uma situação de trabalho. Dizer que nós não havíamos combinado que nesse local seria preciso a utilização de máscara, né? E ao invés de só apontar, a gente pode também expressar a maneira como a gente se sente, né? Isso me deixa ansioso, preocupado devido ao risco do contágio. Eu acredito que muitas pessoas, diante de relações de trabalho, passam por essas dificuldades, né? São empresas que pedem que seus funcionários vão trabalhar sem oferecer as mínimas condições de segurança, e o próprio trabalhador naquela condição pode pensar, ora, mas se eu não for trabalhar, o meu emprego vai ficar em risco, eu posso perder, né, o meu sustento. Então, eu tenho uma paciente que ela mora aí em São Paulo e ela trabalha numa clínica para crianças e a clínica deseja que o atendimento volte, né, o atendimento presencial volte. E ela não concorda. 15 pessoas da clínica já ficaram doentes, enfim, tem uma série de situações. Eu atendo essa pessoa 2 vezes por semana e quase em todos os atendimentos essa pessoa traz as suas angústias perante essa indisponibilidade da clínica e de alguns colegas de trabalho seguirem normas de segurança, manterem os atendimentos online e ainda que ela seja assertiva, ainda que ela coloque a sua visão, ela nem sempre é bem vista ou bem considerada. Então, é todo um trabalho de afirmação do que ela pensa e do que ela acredita, para que ela não venha duvidar das escolhas e das posturas de segurança que ela assume perante as opiniões contrárias, né? Então, a assertividade parece que é quase que um atributo em que a gente precisa lutar
para manter em nós, para que a gente continue afirmando. Porque as ideias, as opiniões contrárias, dependendo da situação, pode ser muito forte, né? A pessoa que é assertiva, ela pode ser desconsiderada ou ser tida como insana. Eu me lembro que bem no início da pandemia, eu tinha uma reunião um determinado grupo, e eu falei que eu não iria pegar o ônibus, a quarentena nem tinha acontecido, eu não iria me distanciar e sair de casa naquele fim de semana, e as pessoas simplesmente, você está exagerando, você está maluco, né? E depois começou tudo que começou, e aí essas pessoas do meu convívio passaram a acreditar. Então, ainda que a gente não seja considerado, ainda que tudo ao nosso redor vá ao contrário do que a gente pense ou do que a gente precise afirmar, é importante que nós tenhamos essa capacidade. O que a pessoa vai fazer com a nossa fala ou com a nossa afirmação já é do respaldo dela. A gente tem que ter o compromisso conosco e com o outro de se apresentar naquilo que pede uma coerência, principalmente nessas situações onde a gente precisa se adequar a normas de segurança, medidas de segurança. Bom, alguma pergunta sobre assertividade? Então, tem sim. Está escrito aqui, olha. Só lembrando que eu botei o link da nossa cartilha aí para quem quiser acessar. E a pergunta é: conviver em sociedade, sabemos que é bem difícil, mas será que estamos ensinando as crianças a desenvolverem essas habilidades? Exatamente. E aí precisa ser um papel das famílias e das instituições, de ensino. Inclusive, aproveitar esse momento difícil para ensiná-las. Hoje eu atendi uma pessoa, uma mãe, estava muito angustiada pelo filho de 6 anos, está passando por todas as privações. Ela precisa trabalhar o dia inteiro dentro de casa, e o que ela mais diz para o filho é: não, agora não, daqui a pouco. E ela chorava como mãe pelo filho estar privado do convívio dos amigos, do convívio escolar, das atividades. E o que a gente percebia, eu falava para ela, era o quanto esse momento difícil pode ser proveitoso para essa criança aprender certos valores ou certas habilidades, Porque a gente ficando atento a essas oportunidades, a gente pode ensinar, E claro, todo esse período de restrição pode trazer consequências negativas, com certeza. Mas é o que está acontecendo, não tem como a gente sair dessa situação, e no caso a gente precisa aproveitar para encontrar possibilidades. E esse precisa hoje ser o papel da escola e das famílias, diante desse contexto, ensinar. E eu acredito que o maior ensinamento vem pelo exemplo. Uma criança que vivencia um ambiente que seja permeado de habilidades sociais ou de interações saudáveis, ela vai aprender a partir daquele convívio. Então, o nosso exercício de habilidades sociais, além de favorecer as nossas relações, também são um compromisso com a formação das gerações futuras. Então, essa é uma pergunta importante que todos nós precisamos nos questionar, como tem sido o nosso desempenho e que impacto a gente está causando na vida daqueles que olham para nós. Isso aí, só complementando, também achei essa pergunta muito importante, dizer que a gente não vive numa cultura assertiva, O brasileiro, em geral, a gente não tem uma cultura assertiva, ao contrário, a gente tem uma cultura passiva. E essa cultura passiva, ela é permeada pelas práticas parentais, A gente ensina os nossos filhos a não se expressarem muito, a acatarem, a não correr risco, porque a assertividade, ela envolve uma resposta potencial de risco, Quantas vezes a gente já teve um produto comprado
que a gente vê que está quebrado, que está fora da validade, alguma coisa, e a gente diz, não vou lá na loja não reclamar, porque isso vai ser um problema, eles vão dizer que fui eu que quebrei, e a gente não quer enfrentar, a gente não quer mostrar, requerer os nossos direitos, né? A assertividade, ela tem muito a ver com a palavra direito, né? O entendimento do quanto a gente tem direito de não só expressar as nossas opiniões, mas, por exemplo, de lidar com uma situação como essa, né? De que eu comprei um produto, ele veio quebrado, e eu tenho certeza que não fui eu que quebrei, né? Eu tenho direito de ir lá reclamar, por exemplo. E isso é pouco ensinado para as nossas crianças, né? A gente vai ver que outras culturas, por exemplo, algumas culturas europeias, por exemplo, elas ensinam as crianças a ter práticas educativas diferentes das nossas, né? A gente é bastante permissivo, inclusive, com as nossas crianças. Outras culturas são muito menos permissivas. Enfim, as habilidades, como a gente estava falando, as habilidades sociais, elas são contextuais e situacionais, né? E a gente deve realmente tentar mudar um pouco essa cultura de passividade que a gente tem, né? E é muito difícil isso, o exercício da assertividade, como o Almir falou, é muito difícil. E talvez isso possa ser facilitado quando a gente se expressa e a gente descreve um pouco que consequências positivas a gente teria quando a gente pede uma mudança de comportamento, quando a gente solicita alguma coisa a alguém, quando a gente mobiliza alguém, quando a gente expressa nossas opiniões. Se a gente conseguir mostrar a consequência positiva daquilo, talvez a gente tenha melhores resultados nesse entendimento de direitos e deveres. Mas tem mais um comentário, não sei se é uma perguntinha. Ou então, ao contrário, mostram às crianças que a briga é a melhor forma de resolver as situações, não levar desaforo para casa, que é a postura agressiva, né? Vou deixar o Almir comentar. E a outro comentário é: boa noite, parabéns pela iniciativa. Essa pandemia, para eles, está sendo muito difícil, o diálogo nessa hora é fundamental, junto com a afetividade. Quer comentar, Almir? Sim, sobre a Fátima, né? A gente vê, principalmente nas nossas práticas escolares, onde as famílias, diante de uma situação de conflito que a criança vive, ou a própria família pede que a criança se retraia, né, e deixa aquilo para lá, ou então incentiva a briga, faz isso mesmo, faz igual, faz pior, Isso. né? E a gente vê que os próprios pais não possuem essa capacidade de civilidade, de comunicação, de assertividade, né? E acabam formando crianças e adolescentes inabilidosos socialmente, né? Isso aí, gente. Vamos lá, vamos passar para a próxima classe, então, de habilidades sociais com o Vinícius, que vai falar um pouquinho da empatia, não é isso? Isso mesmo. Bom, vamos lá. Primeiramente, é importante a gente pensar um pouquinho sobre o que é empatia, né? E basicamente vem aquela frase na minha cabeça que é: ok, empatia é basicamente eu me colocar no lugar do outro. Eu tentar entender, ok, como você está se sentindo nesse momento. E aí vai envolver eu me colocar no lugar no sentido de compreender qual é a situação que esse outro está passando, eventualmente, se me cabe, né, demonstrar que eu estou disponível para ajudar essa pessoa, tentar tomar a perspectiva do outro. Ok, eu não posso sentir sua dor, mas será que nesse contexto eu estaria mal? Nesse contexto eu estaria me sentindo triste ou com uma emoção parecida com o que essa pessoa está? E aí, nesse sentido, tentar experimentar o sentimento que o outro está passando, né? Demonstrar interesse por essa pessoa e acabar me preocupando com ele por consequência. Então, basicamente, a empatia vai falar sobre eu tentar entender qual é a emoção que esse outro está pensando ou essa situação difícil, e mesmo que eu não consiga me colocar no lugar dela, tentar entender um pouquinho o que está passando com ela. E aí, ela vai passar por alguns processos, né? Eu posso. O primeiro seria de eu compreender a empatia e me colocar a ouvir ou me aproximar dessa pessoa, dar atenção
para o que ela está sentindo, né? E o segundo seria o da comunicação empática, que é um processo que acontece na expressão da comunicação. Eu vou tentar me fazer claro, me fazer presente e validar a emoção que o outro está sentindo. E aí, pensando um pouquinho nessa situação, como é que o coronavírus afeta tudo isso? E nisso eu queria pegar um pouquinho da fala do Almir, quando ele falou da questão da fila, né? Que é um processo estreitamente de falta de empatia quando eu não respeito isso. Porque, como ele estava falando, se eu estou me prejudicando, ok, isso é um problema meu. Mas eu não estou me colocando no lugar do outro, que muitas vezes é uma pessoa de idade, muitas vezes é uma pessoa que, enfim, eu não sei se é uma pessoa que é considerada de risco ou qualquer coisa do tipo. E aí entra também a situação das máscaras, né? Como tinha sido uma pergunta anteriormente feita, que, ok, a máscara vai ser falta de civilidade? É falta de civilidade, é falta de empatia também, porque eu estou colocando o outro em risco. E eu eventualmente sei disso. E é bem engraçado que o Almir falou que muita gente bota máscara no pescoço. Essa semana eu vi uma pessoa com a máscara na testa. Então, assim, a galera só não quer usar no rosto, muitas vezes. E aí a gente precisa entender também a questão do isolamento social, que eu acho que a empatia acaba passando diretamente nesse sentido, né? Entender que isolamento social não é um isolamento afetivo. Então, eu não estou abandonando as pessoas, eu só não posso estar próximo a elas. E aí, nesse sentido, eu posso sempre perguntar: pô, meu amigo, como é que você está? Como é que tem passado por esse momento? Me dispor a tentar validar as emoções que essa pessoa está sentindo. E, ao mesmo tempo, deixa claro: pô, a gente não está sozinho. Eu tô aqui contigo, enfim, e aí eu posso fazer isso com meus pares, com as pessoas que são importantes, familiares, pessoas do trabalho, e demonstrar o tempo todo essa proximidade que eu acho que é tão importante nesse momento difícil que todo mundo está passando. E aí, nesse sentido, a gente fez o levantamento de alguns recursos que podem ser úteis para que a gente possa passar por esse momento, né? Que envolve, se você não é do grupo de risco, você pode fazer compra para pessoas idosas no condomínio. E aí, assim, você vai ter um processo empático que você se coloca no lugar dessa pessoa que está em um local de risco, né? Mas que você pode se prestar a fazer por ela. Você pode ouvir ou tocar música e compartilhar com o maior número de pessoas, passando em algum momento especial, pensando que vocês possam estar passando por alguma situação difícil, tentar interagir através de mídias de alguma forma, e aí acaba sendo um gesto de carinho com essas pessoas. Você tem oportunidade, e é uma coisa que eu já vi, aqui em Niterói tinha um projeto, eu sou de Niterói, enfim, é muito interessante, que era de... Eu não lembro o nome do projeto, mas o projeto basicamente se concentrava em ler histórias para crianças. E aí, se juntava um monte de criança e cada vez era um momento, né? E isso tem ocorrido em várias formas online, né? E, pera, tem crianças em casa que estão em isolamento social, igual todo mundo tá, que podem ter essas histórias por nós, ou mesmo conversar com idosos em asilos. Alguns asilos colocam esses sistemas, né? E é um processo empático. Peraí, eu estou tentando alcançar essas pessoas, tentando me colocar no lugar dessas pessoas que estão em isolamento. E aí, uma coisa que até eu mesmo fiz, que foi uma campanha de alimento para pessoas que, enfim, estão passando por dificuldades devido às condições de trabalho, ou mesmo moradores de rua nesse local, nesse momento, né? E aí a gente pode fazer campanhas, ou então mesmo juntar, assim, com algumas pessoas para fazer essas doações. E, no fim, tentar ter contatos virtuais, na medida que a gente pode se preservar alguma segurança, para que a gente possa tentar fazer a manutenção. Tanto eu expressar minhas emoções e tentar
fazer com que alguém me acolha, quanto acolher alguém que, de repente, está passando por uma situação difícil e a gente sabe que esse momento não está sendo fácil para ninguém, né? Realmente, não está sendo fácil para ninguém. Gente, empatia, não, ao contrário da assertividade, não requer risco, né? Então, aproveitem disso, né? Porque é tão bom elogiar as pessoas, quando a gente elogiar uma atitude, um comportamento que envolve empatia, né? É aquilo que a gente falou um pouquinho no início da civilidade. Não pensem que as pessoas têm a obrigação de fazer e de fazer bem, né? Então, quando as pessoas fazem bem alguma coisa, não se furtem de elogiar. Pensem como vocês gostariam também de estar naquele lugar, de receber o elogio, né? Isso é a empatia. Você está não só se colocando no lugar do outro, mas também desencadeando um comportamento de ajuda, que pode ser simplesmente um elogio, mas uma ajuda mais efetiva, claro, né? Para resolver um problema, para estar junto quando aquela pessoa está triste, por exemplo. Isso é ser empático, né? Obrigada, Vinícius. Vamos lá. Elmir, de novo, falando um pouquinho de resolver problemas. Bem, e como é que a gente resolve problema vivenciando toda essa problemática, né, na qual a gente está inserido? Ou seja, tudo se torna mais difícil, as emoções que a gente experimenta diante de um problema acabam sendo até mais intensas, né? A gente é afetado de uma maneira até muito mais forte do que em outras situações, né? Até porque diante de problemas que as pessoas vivenciam, muitas delas acabam buscando alternativas, ou então, diante de situações difíceis, saindo para relaxar, ou para pensar um pouco, esparecer a cabeça antes de tomar uma decisão, antes de voltar ao encontro daquela pessoa e poder resolver, né? Se fortalecer mentalmente para que possa enfrentar a situação. E agora a gente não tem mais isso, né? A gente não pode ver um pôr do sol muitas vezes, fazer uma caminhada, devido à necessidade de ficar em casa. Então, dificuldades, elas são comuns nas interações humanas, né? Desentendimentos, conflitos, má interpretações, emoções que a gente não consegue controlar e acaba tendo reações que levam a agressões ou magoam as outras pessoas. Então, todo mundo com os nervos à flor da pele, vivendo situações de estresse, estão mais propensas a passar ou a criar conflitos ou potencializá-los, né? Então, diante de uma situação problema que a gente precisa enfrentar, a gente vai ter geralmente duas respostas. Ou vai enfrentar, né, e que seja de maneira adequada, ou vai fugir, né? Eu gosto de falar que a fuga nem sempre é um comportamento inadequado, né? Vão ter situações na nossa vida onde fugir vai ser o melhor que pode ser feito. Por exemplo, se eu tiver diante de um problema no trânsito com alguém que está de porte de uma arma, o melhor que eu faço é poder se retirar daquela situação. Ou mesmo em casa, se eu tiver num dia com a cabeça muito quente, né, vamos falar assim, ou a situação já saiu do controle, dentro até mesmo de uma relação conjugal, melhor é acalmar os ânimos e deixar para resolver aquele problema num momento e num lugar mais adequado, principalmente dentro de uma casa onde possa ter outras pessoas presenciando, né? Principalmente se a gente considerar o caso das crianças diante dos pais. Então, quando a gente vai falar de problema interpessoal, né? Quando há um desequilíbrio naquela relação, né? Onde uma das partes, por algum motivo, vai se sentir prejudicado diante da ação da outra pessoa e vai desejar que aquilo seja diferente, né? E como fazer com que aquilo seja diferente, né? Então, esse momento que a gente está vivendo de perda de rotina,
de afastamento, de isolamento das pessoas queridas, vai deixando a gente mais vulnerável emocionalmente. Então, emoções como estresse, irritabilidade, tristeza, ansiedade, né? Elas acabam sendo ativadas nesse momento de isolamento social e afetam a qualidade das nossas relações, né? Não sei se vocês já fizeram a experiência de ficar um pouco de tempo, né, sem fazer uma refeição, e os ânimos eles vão ficando mais quase que enfurecidos ou incontroláveis, né? Então, esse momento de dificuldade acaba interferindo no nosso equilíbrio emocional, né? E às vezes uma fasquinha já causa um incêndio dentro de uma casa, né? Que geralmente são os locais onde a gente encontra muitos problemas, né? Como não sei se chegou a ser pesquisa ou se foi alguma reportagem com algum dado dizendo do aumento de número de divórcios nesse período de pandemia, né? Então, as pessoas estão diante umas das outras, diante dos seus limites e das suas limitações, então, explodir se torna muito mais fácil. E aí, como, então, resolver os problemas de maneira adequada, né? Primeiramente, se decidir por encará-lo, né? E, diante de uma situação que precisa ser resolvida, e que pode ser resolvida, geralmente os problemas, né, em comum, os problemas mais comuns que a gente tem, podem ser resolvidos, principalmente se a gente considerar que o grande impedimento para sua resolução é o diálogo, é a comunicação, entre outras habilidades, a gente pode conseguir resolver, sim, né? Então, a primeira coisa é a gente parar e entender como a gente está se sentindo, né? Não sei se alguém hoje vai falar sobre manejo de emoções, eu não lembro. Já. Agora, vai. Então, vou deixar isso aí para o próximo colega poder comentar, mas fazer um autocontrole das suas emoções, identificar as suas emoções, né? Para que não venha a agir segundo essas emoções, né? Porque a emoção, ela muitas vezes foge daquilo que é racional, do nosso pensamento, né? Então, a emoção está muito mais ligada aos nossos impulsos, leva-nos a atitude de descontrole, né? Identificar o que a gente está pensando, sentindo, né? E também pensando, tentar buscar acalmar esses ânimos, né? Para que a gente possa ser assertivo. A pessoa com alto estresse vai ter muita dificuldade de exercer assertividade, porque ela vai ter desejo de atacar, de explodir, né? Então, acalmar os ânimos, parar, pensar um pouco, pensar em possíveis soluções para aquele problema, conversar com alguém, caso seja necessário. A gente, às vezes, vai trabalhar com lista de possibilidades para a resolução daquele problema, o que pode ser feito, o que pode ser falado, qual a estratégia que é mais adequada. Caso seja necessário, pedir desculpas, né? Acho que na questão da resolução de problemas, a habilidade do perdão, ela é muito necessária, né? Tanto no pedido de perdão, quanto na capacidade de dar esse perdão, né? Ou seja, parar e olhar para a situação, né? Não só ser aquela pessoa que não guarda nada para janta, né? Que chega lá e quer falar e não vai ter um retorno, né, positivo, né? Um saldo positivo. Então, parar, pensar, analisar a situação, pedir ajuda de quem for necessário, dependendo da situação, ter um mediador, dependendo do tipo de relação, se for uma relação entre amigos, né, acho que é bem pertinente e possível. Somos 3 amigos, eu estou com conflito com um deles, então um outro que está neutro na situação, poder participar, né? Se for difícil essa resolução a par, né, 2 a 2, como por exemplo no caso de casais, pedir ajuda profissional ou de alguém de confiança que possa ajudar, né? Enfim, pensar a possibilidade. Eu acredito que quando a gente está diante de um problema e ele nos afeta de maneira negativa, causa ansiedade, onde a gente vê que a gente está num beco sem saída, que tudo vai dar errado,
a gente perde a capacidade de enxergar as possibilidades que a gente tem, né? Então, parar, pensar, clarear a mente já ajuda bastante, né? Nesse movimento de pensar as situações, também tentar levantar as consequências, né? Entender que consequências essa ação vai trazer e de que forma a gente pode evitar novos conflitos, né? Quais são os meus futuros comportamentos que vão evitar esses conflitos. Então, se a partir de hoje eu aprender a me comunicar melhor, né? O meu esposo, a minha esposa, não vai ter nenhuma má interpretação do que está acontecendo. Diante de uma situação, poder usar bem a assertividade. Eu gosto sempre de falar que a gente deve usar muito mais o pronome eu do que você, né? E a gente tira o dedo, né, da cara daquela pessoa. A gente gosta de apontar o dedo muitas vezes. E quando a gente usa o pronome eu, a gente muitas vezes está falando do problema, mas não está atacando ninguém. Então, a pessoa que precisa escutar, que precisa mudar ali, o seu comportamento, vai ser mais receptiva, vai poder ter mais chance de se colocar numa postura de acolhimento. Então, eu me sinto assim, aconteceu a situação, eu me senti dessa maneira, né? Questão da calma, né, como eu já falei, ter calma, ter paciência. Se eu não posso sair de casa para dar uma corrida, então vou tomar um banho que vai me relaxar, ou vou, caso, né, eu possa comer um alimento que me dê satisfação, fazer uma atividade que traga equilíbrio para mim, uma atividade física ainda que seja de casa, né, que faça com que eu volte para um eixo ali de equilíbrio emocional. Se colocar no lugar do outro, né? O Vinícius falava agora da empatia, entender por que aquela pessoa agiu daquela maneira, em que situação ela estava vivendo, quais limites ela estava experimentando, né? Que a levaram a agir daquela forma. Ser solidário, ser compreensivo, se apresentar de uma maneira amigável, né? A gente tem muito essa ideia, acho que é uma coisa cultural do brasileiro, de resolver tudo no sentido assim de ataque, de defesa, né? E muitos conflitos não são resolvidos porque as pessoas ficam nesse jogo de ataque e defesa, e aí se justificam, e aí mentem para poder sustentar aquilo que elas consideram que vai protegê-las. A gente tem muito essa ideia do balcão de reclamação, né? De chegar perto do outro e reclamar, e não é assim, né? A outra pessoa é alguém que errou, pode ter errado, mas também tiveram condições que levaram a ela agir dessa forma, né? Então, ser compreensivo, né? E como eu falei também, né, no nosso material, a gente também fala da importância de expressar os sentimentos de maneira clara, né? Falar o que eu estou sentindo, defender os seus direitos de maneira assertiva, né? A gente vai vendo que é uma habilidade que convoca o uso de diversas outras, né? Então, à medida que a gente vai treinando dia a dia todas essas habilidades, o conjunto dessas habilidades, a gente vai se tornando mais capaz de resolver os problemas, de enfrentá-lo de maneira adequada. Isso aí. A gente tem um comentário aqui, mas que eu acho que vou ler, mas já deixando a Francine responder, porque eu acho que tem mais a ver com ela. E só para comentar um pouquinho o que o Almir falou, a resolução de problemas tem muito a ver com o que a gente já tinha falado sobre avaliar consequências, medir consequências das decisões que a gente faz. Pensar se a gente deve realmente ser impulsivo, né? A gente, às vezes, é muito impulsivo sem avaliar a tomada de decisão que a gente vai fazer. E, obviamente, também tem muito a ver com a assertividade, né? Com a questão dos direitos e deveres, dessa avaliação está envolvida nos direitos e deveres também. Mas, enfim, já vou passando a palavra para a Francine, que vai falar sobre autocontrole da expressividade emocional, e o comentário que está aqui é: a ansiedade também está aumentando e usam a bebida, a comida para saciar e se sentirem melhor.
Então, Francine, vamos lá. Vamos lá, então. Eu acho que assim, né, nesse momento que a gente está e que tudo mudou e que todo mundo fala parece ser um novo normal, né, não tem como não nos sentirmos ansiosos, porque toda mudança gera ansiedade. Então, a gente vê em N pesquisas que mudanças consideradas boas também geram ansiedade, né? Então, vamos pensar casamento, coisas planejadas, tudo gera ansiedade. E o que aconteceu agora? A gente mudou, todo mundo tem que ficar em casa ou ficar o máximo possível, e não foi algo planejado. Então, a gente não consegue ver como uma mudança positiva, uma mudança impositiva, vamos pensar assim, se a gente pode usar esse termo. E, juntando a isso, há uma restrição de atividades prazerosas e de lazer. Então, antes a gente podia se encontrar com outras pessoas, participar de festas, fazer atividades físicas ao ar livre, fazer N coisas fora, né, outdoor, que a gente fala, que nos dá prazer. E agora não, a gente chegamos no momento que foi imposto, né, pra gente ficarmos em casa o máximo de tempo possível e sem nada, assim, se a gente for pensar, muitas pessoas tinham várias atividades, mas fora de casa que geravam sentimentos positivos. Então, o que acontece? Acho que a Fátima fez um comentário aqui, né? E aí, com a ansiedade, para muita gente, né, busca assim, bom, então não tenho nada para fazer, não tem nada que eu goste, eu vou beber uma bebidinha aqui para me acalmar, ou vou comer, enfim, e aí isso de fato está acontecendo, né? Então, a gente é uma forma de fuga também, mas não no sentido positivo, porque eu tô fugindo, né? Tô tentando vencer a minha ansiedade com coisas que a curto prazo vão me dar uma sensação boa, mas a longo prazo pode vir uma dependência, pode vir casos de obesidade, enfim, coisas que... Eu acho que tem vários memes, né, na internet falando, você já experimentou sua calça jeans hoje? Porque é uma coisa que está falando para as pessoas que realmente não é duas, é uma coisa que está acontecendo geral. Então, isso... E aí entra nesse tema, né, da gente conseguir ter um pouco de... Seria autocontrole da expressividade, mas também entra no autocontrole nosso. Então, acho que em um momento como esse, a gente tem que começar a tentar, né, desenvolver formas de automonitoria. Então, até que ponto isso é benéfico ou não? Então, de repente, eu estou num momento de estresse, quero relaxar, tomar uma taça de vinho, ok, não tem problema. Mas a partir do momento que aquela uma taça de vinho passa 1 litro de vinho por dia, ou mais, e eu uso aquilo para conseguir, por exemplo, dormir, ter sono, ou para realmente trabalhar coisas que não estão me fazendo bem, aí, peraí, né? E aí entra naquela questão da gente monitorar e tentar entender. Então, vamos voltar lá para o começo das habilidades, né? Será que eu estou me comunicando adequadamente com o outro, né? Será que, como que está esse ambiente? Será que eu estou usando as minhas habilidades de resolução de problema? E aí a gente fala, bom, e entra a questão de novo da competência social, né? Muito fácil a gente falar, vai lá e converse, mas será que o outro, né, também está disposto a ter essa conversa para a gente ter uma convivência melhor em casa? Porque às vezes, por exemplo, pode ter um medo de perder o emprego. E aí, esse medo de perder o emprego vai gerando estresse, um estresse cada vez maior. Muitas pessoas que trabalhavam na informalidade tiveram uma queda de renda absurda, por exemplo, trabalhavam vendendo coisas na praia, cabeleireiro, manicure, que não estão na informalidade, mas assim, estão a questão de serviços, e estão preocupados, de fato, em como trazer comida para casa. E aí, juntando essa preocupação, com o isolamento, não pode sair, já tem alguns problemas mal resolvidos durante a vida, e aí tudo isso vai gerando para um maior estresse, para uma maior probabilidade de se sentir ansioso, de entrar em comportamentos que não são adaptativos, que seria essa questão, comer em excesso, beber em excesso, fumar, uso de substâncias não autorizadas, vamos dizer assim, ilícitas, né? Então, isso vem tudo. E aí,
E qual que é o nosso papel enquanto psicólogos, né? É tentar entender e trabalhar para melhorar as habilidades sociais das pessoas. Então, até o pessoal fala, mas tem essa questão da família, né? E aí o meu trabalho específico é na questão do envelhecimento. E aí eu vejo que é o fato que é intergeracional, porque as famílias que elas têm um relacionamento melhor, lá na infância, esses pais já ensinam para os filhos, e aí quando eles ficam idosos, eles são bem melhores cuidados do que os filhos que apanharam, que cresceram, só que é um ciclo. Então, acho que entra a nossa questão, né, como psicólogos, o que a gente pode fazer, né, para mudar o mundo, para tentar mudar. Quando eu falo mudar o mundo, não é algo macro, eu sempre falo, vamos limpar o nosso portão, porque se todo mundo limpar o seu portão, a gente vai ter um mundo limpo. Então, vamos pensar em atitudes. Acho que o Vinícius falou, bom, vi que tem muita gente que perdeu o emprego, fui lá colaborar para dar cestas básicas, para ajudar essa população. E aí entra também nas habilidades de civilidade. Então, o que a gente pode fazer para a civilidade num âmbito maior? Então, não é só ensinar as habilidades sociais, mas também pensar isso de uma forma macro. Mas também estou no momento que eu estou vendo um conflito diante de mim lá no meu dia a dia. Bom, posso tentar intervir se eu achar que tem uma brecha. Também não vamos tentar entrar em todos os conflitos que a gente vê, né? Que nem o Almir falou, vi a Caixa brigando lá. Não vou, porque pode ser que eu apanhe. Então, pensar em estratégias que a gente possa contribuir, né? E talvez mostrar para essas pessoas. Então, eu tenho alguém na minha família que eu identifiquei que está fazendo uso excessivo de bebida. E aí entrar naquela questão de, vamos conversar, entendeu? Se está precisando de alguma coisa, o que está acontecendo, no que eu posso te ajudar. De repente, você identificou isso no outro, você pode fazer aquele papel de mediador. Então, há um conflito na família, os dois não estão conseguindo se resolver. Eu percebo que eu tenho um pouco de habilidades sociais mais desenvolvidas, eu posso ir lá e tentar pegar alguém de perto, né, identificando por que essa pessoa está tendo esse comportamento não adaptativo. E indo agora, né, para o meu ponto, acho que não sei se eu respondi ou não, mas se não, pode perguntar de novo, que eu tento dar mais exemplos, enfim. E aí e algo que vem, né, também nesse sentido, é o autocontrole. Então, o que a gente faz, o autocontrole da expressividade? Então, para a gente conseguir se comunicar, ser assertivo, ter habilidades de civilidade, a gente tem que entender o que a gente sente, controlar. Então, aquilo, muitas vezes, isso é um aprendizado, é um processo. Então, não é fácil para quem nunca aprendeu a dizer, por exemplo, obrigada, por favor, com 50, 60 anos, passar a falar. Então, a gente é um processo que a gente vai aprendendo. Por isso que a gente até fala que as habilidades sociais, elas estão desenvolvidas e elas podem ser treinadas. Então, entra também na questão do automonitoramento. Então, eu vou monitorar o meu comportamento, entender, ler o ambiente e dar uma resposta para aquilo diante do que eu acho que vai ter um melhor desenrolar dos fatos, vamos dizer assim. E acho que um primeiro ponto, né, para a gente conseguir ter o autocontrole é entender o que eu sinto. Então, por exemplo, eu estou em casa, no momento de pandemia, e aí quando eu falo que essa questão do envelhecimento também trazendo outro ponto, né, para vocês, por exemplo, tem muitas pessoas que elas estão cuidando do seu parente idoso, e esses estão acamados, estão com algum tipo de demência, e antes tinha ajuda, mas agora, esses idosos, eles são o grupo de risco maior. Então, uma pessoa que dividia as tarefas com mais 2 ou 3 irmãos, agora esses irmãos que não moram juntos provavelmente não podem ir e fica uma pessoa só sobrecarregada. E aí passa a se sentir cansada, enfim. E aí é importante que elas entendam o que elas sentem naquele momento. Então, por exemplo, estou frustrada, cansada, com raiva, por outro lado também estou feliz, então não é só o sentimento ruim, então por isso que a gente fala que o autocontrole está ligado, né, com a questão da gente conseguir entender as emoções que a gente está sentindo, tanto as negativas quanto as positivas, a gente fala mais das negativas
por a gente estar nesse momento que nos foi imposto, né? Todos temos que tentar ficar em casa o máximo de tempo possível e ninguém está feliz com isso, porque todo mundo teve que abrir mão de muita coisa, pensando no bem maior. Então, a gente tem entrar, né, de tentar mesmo entender, bom, nossa, por que eu fiquei tão mal com essa situação? Então, estou frustrada, mas por quê? Né? O que eu posso fazer a partir disso? Ah, estou com raiva, mas por que eu fiquei com tanta raiva nessa situação? Em que ponto isso mexeu comigo? E a partir desse momento, tentar conversar com as outras pessoas à sua volta. Então, olha, você se comportou de determinada maneira, por exemplo, vamos pensar nessa questão do envelhecimento, para a gente mudar um pouco os assuntos, né? Você ficou de depositar uma ajuda para o nosso pai e eu não consegui pagar a conta de tal coisa porque você não cumpriu o combinado. E eu fiquei com raiva porque eu estava esperando aquele depósito, enfim. Tentar, e aí sempre a gente fala em questão de comportamento. Então, não, por exemplo, virar para o outro e falar assim, você é um irresponsável. Não, focar na questão do comportamento. Eu não contava que você depositasse, você não depositou. Ou contava com apoio, que você viesse em algum momento, para eu não ficar sozinha cuidando do nosso parente idoso e você não veio. Em casos que, sei lá, eu já estou vendo que tem famílias, que é o meu caso, inclusive, que estão fazendo quarentena em 2 casas, para conseguir dar conta da situação. Então, sei lá, no cuidado de crianças, entendeu? Então, 2 famílias se juntam, elas se isolam, mas em 2 casas, que é o que é possível, entendeu? E aí entra na questão dos arranjos. E aí sempre, acho que é importante na questão do autocontrole, é tentar entender o outro. E aí um exemplo que eu tenho muito forte para mim é a questão de, por exemplo, alguém que cuida de um idoso com demência. Aquele idoso vai gritar, vai falar que não comeu, que está com fome, que não deu banho, enfim, e você não consegue controlar o outro. Mas o que você consegue? Entender que aquilo faz parte da doença e que não é pessoal. A partir do momento que você entende que o seu parente está doente e aquilo faz parte, você consegue ter um maior autocontrole do que você está fazendo, porque você entendeu aquilo. Então, o autocontrole, que você pode ficar triste dele estar doente, só que aquilo não vai mudar. Então, acho que entra muito de identificar os sentimentos e as razões e tentar trabalhar formas de melhorar aquilo. E aí, algumas sugestões, pensando também nessa questão do isolamento, que a gente está, que até a gente colocou lá na cartilha, entra assim, meditação, que é algo que pode nos ajudar, né, a entrar em contato com a gente mesmo. Às vezes, um banho frio ou um banho quente, enfim, para desestressar, para se sentir bem, o que for bom para a pessoa, controle da respiração. Então, estou vendo que eu estou ficando nervosa, com raiva, eu vou parar um segundo e respirar. Então, olha, o que está acontecendo, por que eu estou assim, aquela questão do controle diafragmático, né? Atividades físicas dentro do possível, né, do que for ser feito, que possa ser feito. E eu sempre falo que uma forma da gente manter a sanidade mental nesse momento é pensar em alguma atividade prazerosa, dentro do possível. Então, desde Netflix, ler um livro, ligar para os parentes que gostam, ligar para os amigos, enfim, tem pessoas que estão fazendo aniversário que ligam a câmera com várias pessoas conversando junto para dar parabéns. Então, assim, pensar em alguma coisa, cozinhar, dentro do isolamento, que você gosta de fazer. Porque pelo menos uma, e tentar tirar algum momento para aquilo. Então, eu vou pensar em coisas que me deem prazer para conseguir melhorar a minha qualidade de vida de maneira geral. E sempre tentando aquela questão da automonitoria, né? Então, uma questão, algo construído esse autocontrole, gente, não é? É muito difícil. A hora que a gente fala assim, fala no teórico, nossa, vamos exercer o autocontrole, mas quando a gente vai para o dia a dia numa situação de estresse, eu brinco, né? Que eu sou mãe, tenho um bebezinho de 1,10. Tô com coisa para entregar, com crianças chorando, com o marido tendo que trabalhar. Às vezes eu falo, não, parei 1 segundo, deixa eu pensar, o que é o mais importante? Aí eu enumero as coisas mais importantes
mas também eu aprendi a me dar uma meia horinha depois do almoço para mim, assim, nem que eu queira dormir aquela meia hora, mas eu vou fazer alguma coisa. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que tentar se organizar. Eu acho que a questão disso, né? E as habilidades sociais envolvem isso. Muitas vezes também pedir ajuda, fazer concessões. Eu falo fazer concessões porque é isso. Porque, por exemplo, eu vi que eu não estava dando conta sozinha. E aí eu conversei com a minha mãe e a gente está fazendo uma quarentena conjunta. Então, ela não sai de casa lá, eu não saio aqui, mas uma visita a casa da outra e meu filho fica lá para eu poder trabalhar alguns dias da semana. Então, a gente vai tentar, às vezes a gente não consegue seguir 100%, mas vamos tentar fazer o melhor que a gente pode e ir organizando mesmo. Então, acho que entra nisso, né, de ver o que dá certo e tirar um momento, assim, pra gente. Isso aí. Francine, dá uma comentadinha numa pergunta que tem aqui, que fala sobre assertividade, mas também tem muito a ver com o autocontrole da expressividade emocional, que é, para sermos assertivos e resolvermos conflitos, precisamos de calma. Mas como conseguir essa calma? Então, eu acho que você já falou, mas retoma. Eu acho que é bem isso que eu falei, né? Eu acho que às vezes é tentar... e aí entra um pouco o que o Vinícius falou, porque muitas vezes a gente entra em conflito porque a gente tem uma dificuldade de nos colocar no lugar do outro. Então, talvez uma estratégia seria, bom, está difícil para mim, porque eu tenho atividades A, B, C, mas por que será que o outro também está entrando em conflito comigo? Então, tentar entrar no lugar do outro pela perspectiva dele. Então, bom, vamos ver, ele perdeu o emprego, ou tem que sair para trabalhar em algo de risco, ou, enfim, está sobrecarregado com alguma tarefa, ele não perdeu propriamente, mas 3 pessoas foram demitidas, e ele está com medo de ser o próximo, ele ou ela. Enfim, eu acho que talvez essa calma é muito difícil, mas se a gente tentar fazer esse exercício de, antes de ter conflito, nos colocarmos no lugar do outro, sob a perspectiva do outro, fique mais fácil. Então, a gente brinca, né? A empatia é a gente tentar entender o lugar do outro. E aí, ultimamente, eu falo, no lugar do outro, estando no lugar do outro, pensando como ele reagiria, ou o que ele faria, ou por que ele está... E aí entra também as estratégias de enfrentamento, que a gente fala. Para algumas pessoas, algo vai deixá-la extremamente estressada, e para uma outra aquilo pode ser algo prazeroso. Exemplo, cozinhar. Alguém que não goste de cozinha vai falar, nossa, de novo eu vou ter que cozinhar para essa família o dia inteiro. Alguém, ai, que delícia, deixa eu fazer uma coisa gostosa. Então, assim, é tudo uma perspectiva. Então, uma estratégia que eu tento, e aí nem sempre dá certo, porque a gente sabe que é um processo, enfim, que é tentar entender o porquê, como que o outro te vê que está gerando esse conflito, e o que eu posso fazer para mudar isso. E aí também entra um pouco o que o Almir falou, né? Muitas vezes entrar no eu. Olha, para mim isso é difícil por causa disso, disso, disso. Agora eu quero te ouvir um pouco. E aí a gente tenta chegar num acordo. Acho que vai mais nesse sentido. Obrigada, Francine. Vou passar a palavra, então, para o Vinícius, para falar sobre a nossa última classe, que é habilidades sociais de trabalho, e indicando que eu botei lá um outro caminho para chegar até a nossa cartilha, que é via o site do nosso laboratório de pesquisa, tá? Mas eu já botei o link do ResearchGate, agora estou botando o link do laboratório, mas são todos dois para chegar ao material que a gente está apresentando aqui. Vamos lá, Vinícius, por favor. Bom, então vamos falar sobre trabalho, né? Que eu acho que é uma parte muito importante da nossa vida e que aqui acho que todo mundo ou passa, ou uma hora vai passar por esse caminho, né? E aí a gente precisa pensar na importância que o trabalho tem na nossa vida, inclusive falando um pouquinho da questão da regulação emocional, né? Porque a gente tem evidências de que a questão da rotina e tudo mais, e nesse momento de pandemia, a gente se sentir de alguma forma útil e produzindo, vai fazer bem para a gente, principalmente assim, em termos de autoestima, né? E sentir que a gente está conectado com o mundo de alguma forma, e o trabalho ele vai ter esse papel nesse sentido. E o fato é que algumas pessoas não, né? Porque já tinham esse trabalho em home office, mas muitas pessoas estão tendo que se adaptar a uma nova realidade de trabalho dentro de suas casas, né?
essa altura do campeonato, muitos já conseguiram, outros ainda não, e é interessante porque isso vem até como muita demanda na parte clínica, né, das pessoas, não consigo trabalhar, sinto que não estou produzindo, eu não sei mais o que fazer para conseguir trabalhar dentro da minha casa, porque eu vou trabalhar e, sei lá, o cachorro grita, o papagaio pia, sei lá. E aí, a gente precisa, de fato, tentar usar certos recursos para que a gente possa se adaptar a essa nova realidade. E aí a gente vive um momento de pressão que é diferente, né? Porque a gente tem aquela pressão relacionada ao trabalho e agora a gente passa a ter uma pressão nossa de conseguir manter aquilo que a gente tinha em todo um rapó ali adequado dentro de nossas casas. E aí, nesse sentido, a gente tem aquela questão também de ter uma enxurrada da mídia falando você tem que produzir, vamos usar a quarentena para isso, e a gente cada vez mais acaba até ficando ansioso pelo fator trabalho. Só que o fato é que a gente precisa de alguma forma continuar produzindo, até mesmo pelo nosso bem-estar. E o trabalho vai acabar sendo uma das formas como a gente pode se conectar com outras pessoas. No trabalho do terapeuta nem preciso falar como, mas acho que no trabalho de todo mundo, porque vai envolver de alguma forma uma equipe, vai envolver de alguma forma um outro, vai envolver de alguma forma um cliente, uma demanda de alguma forma, e a gente precisa entender que não é porque a gente não está de fato em campo que esse trabalho se torna mais impessoal. Mas, na verdade, a gente tem uma forma digital de pessoalidade nesse momento, né? E aí, a gente, nesse sentido, pode pensar um pouquinho na questão das habilidades sociais de trabalho. E elas vão atuar justamente nesse sentido, de buscar bem-estar entre as pessoas que trabalham juntos, mesmo que virtualmente, e para garantir uma questão relacionada a um respeito mútuo e para que as metas de trabalho sejam cumpridas, né, nas demandas interpessoais ali da sua profissão. E aí, nesse sentido dessas habilidades sociais, é muito importante da gente pensar que, voltando um pouquinho ao que eu estava falando, a questão da equipe. Espera aí, eu posso ter, dentro das minhas relações interpessoais, pensar coletivamente como colocar esse trabalho para frente em um momento difícil como esse. E aí, pensando essas habilidades, a gente separou algumas dicas, né, para a gente poder pensar mesmo a situação do trabalho e tentar ser mais efetivo nesse sentido. E aí, entre essas dicas, o que a gente pode falar? Se você trabalha com um grupo ou mesmo de forma remota, tente fazer conexões entre seu trabalho e o trabalho dos colegas. Dessa forma, será possível você não perder os laços profissionais e ter maior foco na meta de trabalho, porque um vai incentivando o outro no fim das contas. Utilizar esse tempo para estar presente na vida das pessoas. Aí a gente pode fazer coisas como lives, como essa que a gente está fazendo, né? E acabar disponibilizando vídeos na internet ou alguma coisa que vá fazer sentido para o negócio envolvido e entrar em contato com o público para se expor. Isso vai poder trazer benefícios a nível profissional, mas é uma forma também da gente estar se conectando com outras pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, poderia estar sendo feito em um auditório, está sendo feito em uma universidade, em um campus, em qualquer lugar. Então, pera, é uma forma de conexão que a gente está fazendo de forma remota. Mesmo em home office, existem problemas relacionados ao trabalho, eles vão surgir, e aí pode ser na comunicação com o chefe, ou até mesmo por uma questão de limitação, enfim. Pode ser um problema relacionado à viabilização do trabalho, ou mesmo uma carência de recursos ali de alguma forma, que em casa talvez você não tenha da mesma forma que no trabalho físico, né? E aí, por isso, é importante que a gente se lembre que é importante que a gente se lembre
que não tem nada de errado em perceber essas dificuldades, entender essas dificuldades que a gente passa e compreender que a gente está em um momento diferente e que eu preciso levar sempre o que eu estou passando de dificuldade para o coletivo. Às vezes é uma questão até relacionada a equipamento, e a gente vai ter que pensar coletivamente com a empresa ou com as pessoas que estão juntos com a gente naquele trabalho para poder tentar resolver essa demanda. E isso é uma forma até de estreitar laços. Afinal, se você estivesse presencialmente em uma empresa qualquer, você estaria tentando resolver essas demandas com as outras pessoas. Em termos de transmissão de conteúdo, a dificuldade que a gente vive agora, né, não é apenas em passar um conteúdo, mas em adaptar, transmitir de forma online, buscar a melhor plataforma para fazer uma conferência ou para fazer qualquer coisa do tipo. E aí, desse jeito, eu acho que é importante a gente também tentar pensar um pouquinho quais são os recursos, testar um certo recurso antes. Por exemplo, a gente tem o Meet, a gente tem a própria live do Instagram, a live do Facebook, o Zoom, temos diversas plataformas. Por que eu não testo isso? Para poder fazer um determinado trabalho, uma live ou uma coisa qualquer que eu precise fazer, ou uma reunião do trabalho. É importante a gente tentar sempre testar essas novas plataformas para que a gente possa entender, ok, não tenho o que fazer, vou ter que me adaptar ao movimento online. Tá bom, então pelo menos eu vou estar preparado para a forma como ele vai ocorrer, né? E, por fim, é importante também a gente pensar na questão relacionada a prazos possíveis. De fato, a gente está vivendo em um momento diferente que vai ter que ter algumas compreensões relacionadas a prazos, mas a vida ainda continua existindo, né? E aí é importante a gente tentar focar na nossa organização, entender que existem etapas que precisam ser cumpridas e que eu vou ter um prazo, independente dessa pandemia. E aí, nesse sentido, ok, eu estou dentro de casa, eu vou usar uma agenda, eu vou usar algum recurso de lembrete ou qualquer coisa do tipo para que eu possa ainda me manter entendendo meus prazos e entendendo essa minha rotina que é tão necessária. Enfim, para que as coisas consigam andar, né, de alguma forma. E Isso acho que é um pouco aí. disso. Gente, eu vou tentar concluir, a gente está chegando ao final da nossa live. Antes de eu concluir, eu vou retomar um pouquinho as coisas que eu falei no início, para quem não estava, mas antes de concluir, eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui, prestigiar a gente. Eu vi que tem colegas, alunos, pessoas dos nossos grupos de pesquisa, professores. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje com a gente. Se alguém tiver perguntas, coloca aí no chat, a gente ainda tem um tempinho. E eu vou tentar concluir, então, retomando um pouco os conceitos que eu tinha falado no início, do que é habilidades sociais. Eu acho que agora ficou mais claro, né? A gente falou de várias classes de habilidades sociais, então, são aqueles comportamentos que contribuem para proporcionar resultados favoráveis na interação para o próprio indivíduo e para o grupo, né? Atingindo nossos objetivos. Então, aí, logicamente, que as habilidades sociais se relacionam com a competência social, que é a avaliação do próprio desempenho, né? Então, a gente fala de habilidades sociais em termos de potencialidade do exercício daquele comportamento, e a competência social, ela visa, então, a aprovação social daquele comportamento, atingir o objetivo e manter ou melhorar a interação, né? Então, as habilidades sociais, todas essas que a gente falou aqui, todas essas classes, são exemplos de como a gente pode interagir de forma mais produtiva, né? Pró-social, esse nome é conhecido. Eu espero que a live e a cartilha possam contribuir para vocês de alguma maneira na convivência aí durante a pandemia, esperando que a pandemia não dure mais tanto tempo, né? Vamos torcer para a gente ter algum tipo de vacina, remédio, ou que a gente possa controlar melhor o que a gente está vivendo, né? Que as autoridades sejam capazes, então, de controlar
o número de casos que a gente está tendo, vamos ser otimistas em relação a isso. Quero mais uma vez agradecer aos apresentadores, a Francine, o Vinícius, o Almir, que estiveram aqui com a gente, mas também os autores da cartilha que hoje não puderam estar, a professora Cássia, então, da Universidade de São Francisco, a Yumi, a Zeimara e a Fátima, que está aqui nos prestigiando e fazendo perguntas, contribuindo com a gente. Então, nós estamos representando a Universidade Salgado de Oliveira, a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a Universidade de São Francisco, né, de onde partiu esse esforço conjunto para a gente fazer a cartilha, e outros materiais virão, enfim, sobre esse tema, habilidades sociais, que é o tema que a gente pesquisa, escreve, publica, enfim, é um tema que é muito caro, assim, para a gente, né? Enfim, se vocês ainda têm algum tipo de pergunta, vamos ver se tem alguma coisa lá, o pessoal está dando parabéns. Mais sobre a cartilha, então, eu botei o link, dois links, dois caminhos, um pelo nosso site do laboratório, outro pelo ResearchGate. Quem quiser, só clicar no link, vocês vão conseguir ter acesso a esse material. E esperando, então, que a gente possa ter relações mais saudáveis, conviver da melhor maneira possível nesse período aí de pandemia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vinícius, Almir, Francine? Eu acho que eu gostaria de agradecer o convite mesmo para participar dessa live. Acho que foi muito interessante. A gente foi um trabalho em grupo e acho que ficou claro na live que foi um trabalho em grupo. Então, todo mundo deu contribuições para ter um trabalho de tanta qualidade. Assim, eu fiquei muito feliz, tanto com a live quanto com a qualidade da nossa cartilha, e, enfim, espero que venham outras parcerias também sobre o tema, que a gente possa continuar trabalhando juntos. Isso aí. Gente, então, estão perguntando aí sobre a cartilha. Tá no site, nos links que eu botei aí no chat, tá? Só clicar nos links, vocês vão conseguir ter o acesso à cartilha inteira. Lógico, tem mais coisas que a gente eventualmente não falou aqui, mas está bem complementar ao que a gente falou, tá? Queria agradecer a todo mundo, muito obrigada pela presença de todos aí.